Segundo Samuel, capítulo 2, verso 18. Está escrito assim: Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Amém? Quero meditar com você sobre os 3 filhos de Zeruia. A Bíblia diz que é tão importante os filhos que eles são herança do Senhor. Feliz é o homem que deles enche a sua aljava. Jessé tinha 9 filhos. Zeruia era filha de Jessé. Jessé era o pai dela. Zeruia, o nome dela significa separação. E aí vem na nossa mente: quem pertence a Deus era uma família. A família de Davi. A mesma coisa que Kadosh. Santo, consagrado, separado. Quem vive para Deus, que serve a Deus, deve também de ser uma pessoa separada. Deve ser pessoa santa, separada, consagrada. Essa família, a família de Jessé, foi uma família que muito trabalhou no serviço do Senhor e no reino lá em Israel. Nós vemos aqui, ela era filha de Jessé. Ela teve 3 filhos que foram destacados no reino, no governo de Davi. Ela fazia parte de 9 irmãos da família de Jessé. Davi, ele era o número 7. Ela era a número 8. Abigail era a caçula, número 9. Agora, quero chamar a tua atenção aqui que entre os 30 valentes de Davi estavam os 3 filhos de Zeruia, os 3 sobrinhos de Davi: Joabe, Abisai e Azael. E continua dando destaque para Azael, a palavra. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Não está escrito à toa, tem um significado. Nós vemos que Davi tinha 30 homens valentes, e estes 3 estavam entre eles, destacados. Joabe, ele era o comandante do exército de Davi. Ele era o general, o líder. Acima dele, somente Davi. Ele tinha uma característica peculiar entre os 3 filhos de Zeruia. Observe, existe uma simbologia para a igreja. Na igreja deve haver os Joabes, os Abisais e os Azael. Joabe, ele era um líder. E como líder, ele tinha funções específicas para trabalhar para a favor do reino. Ele era fiel. Nós lemos que ele era fiel. Ele era dedicado. Ele era prestativo no exército para o reino. Tão diferente de hoje em dia, que tem muitos líderes que infelizmente estão deixando a desejar. Tem muitos líderes hoje em dia que não estão fazendo a obra corretamente.
líderes estão fazendo a obra de Deus de uma maneira relaxada, relaxadamente. Mas existe uma advertência para os líderes de hoje, que são indolentes, que são líderes que estão sendo relapsos com a obra do Senhor, a obra de Deus. Jeremias, no capítulo 48, no verso 10, é uma mensagem, é uma palavra de advertência que confronta os líderes atuais que estão fora da posição, que não estão liderando, que já não têm mais a força para liderar. Em vez de liderar, estão sendo influenciados pelos liderados e estão deixando a desejar. A igreja do Senhor, ela vai sofrendo por causa disto. Homens de Deus, chamados por Deus, sabem que têm um compromisso com Deus, que está acima de qualquer pessoa neste mundo, nesta terra, mas por considerações humanas, por respeito de pessoas humanas, estão sendo relapsos com a obra de Deus. É lamentável, é muito triste, dói até no coração de ver líderes que deveriam tomar a sua posição de líderes e serem de verdade, assumirem seus compromissos, mas estão deixando a desejar. E isto é muito triste. Mas Joabe era um líder exemplar. Deus colocou Davi no trono. E agora, ele não estaria sozinho no trono para trabalhar. É igual um pastor, presidente de uma igreja. Ele está ali como representante, mas ele tem que ter o seu corpo de obreiros para nos ajudar. O vice-presidente, tesoureiro, outros obreiros, líderes, para estarem juntos, para fazer um trabalho bom, fiel, um trabalho agradável a Deus em harmonia, em conjunto, para que a obra funcione. Davi estava posto no trono por Deus, e agora Davi, na parte de Deus, escolheu 30 homens que eram valentes, que se destacaram. E entre os 30 estavam esses 3 filhos de Jeruel. Joabe foi posto como o comandante do exército porque Davi havia nele estas qualidades, as condições. Davi sabia quem ele era. E quando um líder é levantado, aquele que levanta um líder, ele sabe que tem um potencial. Deus tem levantado homens, mas infelizmente muitos estão deixando a desejar. A igreja vai sofrendo, a obra vai sofrendo, mas Deus vai cobrar destas pessoas uma posição. Davi tinha Joabe como um líder. Ele estava tranquilo com Joabe. Davi era um homem fiel. Ele exercia a sua função da menor maneira possível. Veja também o seguinte: Deus colocou Davi no trono. Acontece que Davi tinha um filho que se chamava Absalão. E este filho de Davi tramou contra o próprio pai, queria matar o próprio pai, ele queria usurpar o trono. Ele queria o trono de Davi, aquele trono que não era dele, mas ele queria. A vontade dele era ocupar o lugar de Davi. Davi, então, não querendo confusão, ele foi morar em uma cidade, em um local chamado Manaim, e tem um nome muito significativo. O nome de Manaim significa terra dos anjos. Davi estava sendo perseguido por Absalão. O grupo, o exército de Absalão estava atrás de Davi, perseguindo, porque ele queria de qualquer jeito o trono de Davi. Então ele foi para Manaim. Acontece que Absalão nada sabia de governo ou de guerra. Ele não sabia o que era governar. E nem tampouco guerrear, ele não sabia. Ele era aquele tipo de rapaz, de menino que foi criado com todos os caprichos, com todas as mordomias, que não sabia nada da vida, do trabalho e nem de guerra. E outra coisa que também eu não sabia, que ninguém poderia se levantar contra Davi, o ungido do Senhor.
e tentar tirar do trono de Davi. Davi, ele sabia disso, ele tinha consciência da sua unção que ele tinha recebido de Deus. Ele sabia disso. Então ele disse mais ou menos isso: você quer o trono, Absalão? Seja coroado rei, fique no trono, fique aí. Eu tenho para mim que você tenha para você a seguinte meditação nisto: que ninguém pode tomar o que Deus tem dado a ti. A autoridade, a capacidade, o dom, o talento. Ninguém pode tomar de você aquilo que Deus tem dado para você. Ninguém pode a capacidade de retirar de você. Ninguém pode anular a autoridade que Deus lhe deu para você fazer a obra dele. Aquilo que Deus tem dado, ninguém vai tirar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Observe, Absalão, ele foi lutar contra Davi, mas, veja, ele foi montado em uma mula. Ele não sabia nada de guerra. Mula não é um animal para a guerra. Mula não faz o que um cavalo faz. O que é que um cavalo faz que uma mula não faz? É pular. Cavalo pula. Mula não pula. Então ele não sabia nada sobre a guerra. Ele não tinha estratégia alguma. Veja, observe. Eles eram parentes. Joabe, Absalão, Davi, eles eram os parentes. Eles estavam em conflito familiar. Então, como foi passando no meio do arbusto, diz a palavra que Absalão ficou preso. O cabelo dele ficou preso, enroscado, com seus grandes cabelos, no galho de uma árvore. A mula foi-se embora e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, como diz a Bíblia. Mas Joabe foi se chegando e cortou o pescoço dele. Ele não parou para pensar: aqui está um parente meu, aqui está o filho do rei, que é meu parente, aqui está o meu primo, o filho do meu tio. Ele foi lá e cortou o pescoço dele. Por quê? Absalão era um problema para Davi e para o reino. Ele era um problema muito ruim e todo problema deve ser removido, seja na vida ou na vida de quem quer que seja. Qualquer pessoa que quer servir a Deus deve de ter o problema arrancado. Há muito tempo atrás, na China, o imperador ele queria constituir um general para o seu grandíssimo exército chinês. E se apresentou um monte de candidatos em um enorme pátio. Homens que eram ninjas, homens de muita capacidade. Então o rei marcou um dia e um local muito aberto, muito grande, para que fossem os candidatos, para que fosse escolhido um. Então ele pediu, o imperador pediu que se trouxesse uma pequena mesa muito bonita, muito especial. E esta pequena mesa de bambu foi colocada ali perto dele, na tribuna onde ele estava. Depois trouxeram um vaso muito raro, muito lindo, da dinastia Ming. Aquele vaso foi colocado ali, e dentro do vaso orquídeas raras. E o rei, então, o imperador disse para todos ouvirem: aqui está o problema, resolvam. E ele se afastou. Por alguns instantes, nenhum dos soldados, nenhum daqueles candidatos se manifestaram, não fizeram nada. Até que lá do fundo um jovem veio saltando com a sua espada e, de repente, com um único golpe, ele destruiu as orquídeas, o vaso e a pequena mesa. E o rei então diz, o imperador diz: aqui está o general, porque teve iniciativa, teve capacidade de inteligência de resolver este problema. Todo problema tem que ser resolvido. Todo problema deve de ser resolvido. Todo problema deve ser solucionado, banido. E ele teve iniciativa. É assim que as coisas funcionam.